Olá, turma. Seja bem-vindo e bem-vinda à disciplina de Metodologia da Pesquisa do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Meu nome é Francisco Braga e eu sou professor formador. A minha equipe é composta ainda pela professora tutora Luísa Bastos. Sou licenciado em Biologia pela Universidade Federal do Piauí e fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. O- é, Sou professor titular do IFPE Campus Recife. Atualmente estou na função de vice-coordenador do Centro de Pesquisa e tenho desenvolvido pesquisas em micologia básica e micologia aplicada. Hoje falaremos sobre o conceito de ciências, o que se entende por método científico, o que é uma pesquisa científica e quais os tipos. O que é metodologia da pesquisa? Por que estudar? De maneira geral, as pessoas acreditam que a metodologia da pesquisa diz respeito à formatação do trabalho acadêmico. Digo isso porque quando eu faço sondagem com os meus estudantes, a resposta mais comum é esta: o que é e por que estudar? Para aprender a formatar um trabalho acadêmico. Então, a metodologia não trata de regras de apresentação de um trabalho científico, como muitos alunos pensam. É preciso deixar claro que a metodologia não se resume à padronização e à uniformização de apresentação de trabalhos acadêmicos, ok? Isso tem que ficar bem claro para você, estudante, para você que vai ser no futuro pesquisador. Nesse contexto, eu defino aqui qual é o papel da metodologia da pesquisa. É estudar de forma analítica e crítica os métodos de investigação e seus procedimentos. Matias e Pereira, em 2007, eles argumentam que a função da disciplina é ajudar o pesquisador a refletir e a instigar um novo olhar sobre o mundo que irá investigar. Sua plataforma de partida será motivada por uma inquietação científica estimulada pela curiosidade e pela criatividade. Em todos os cursos de graduação, de, de formação de graduação também, a metodologia científica figura como um elemento de fundamental importância para orientar, organizar, estruturar e compreender o fazer científico do estudante. Tá? Então, para a gestão ambiental, esta disciplina ela vai fornecer aos estudantes subsídios para que eles possam produzir seus produtos, no caso, um relatório de impacto ambiental, um relatório de uma disciplina, um projeto de pesquisa, que pode ser enviado para um órgão de fomento ou para a entrada em um processo seletivo de mestrado ou doutorado, vai também dar subsídios para os trabalhos de conclusão de curso e também, quem sabe, o estudante que seguir mais adiante poderá produzir um artigo científico e aqui nós vamos ajudá-los. Durante muito tempo, o ser humano ele tem buscado conhecimento para procurar responder várias questões que são relativas ao seu dia a dia. Algumas dessas respostas eram muitas vezes explicadas pelo senso comum ou pela forma mística à medida que utilizavam a mitologia para explicar. Veja, um agricultor iletrado, ele sabe quando é que vai plantar a sua cultura, sabe que o solo está bom, sabe qual é o período e sabe
que se ele plantar várias vezes aquela cultivar naquele solo, o solo vai ficar exaurido, certo? E esse conhecimento ele vai passando de geração para geração, é o senso comum. Como também, às vezes, a explicação era dada em base religiosa. Só que quando o homem começou a questionar essas respostas e a buscar explicações mais aceitáveis por meio da razão, excluindo as emoções e também as crenças religiosas, passou-se a obter respostas mais realistas, que se aproximavam mais da realidade das pessoas. E por isso que o conhecimento científico passou a ser bem mais aceito na sociedade, ok? Então a gente pode dizer que essa nova forma de pensar do homem, do ser humano, criou, né, de pensar, de explicar os fenômenos por meio da razão, foi o primeiro passo para se fazer ciência. Tá? E nesse aspecto vem uma pergunta, né? Mas afinal, o que é ciência? Então, a gente pode definir a ciência é um modo de aprender e analisar o mundo empírico, envolvendo um conjunto de procedimentos e a busca de conhecimento científico através do uso da consciência crítica que levará o pesquisador a distinguir o essencial do superficial e o princípio secundário. Então, etimologicamente, a palavra ciência, ela significa conhecimento, sabedoria. Então, a ciência, ela vai ter como base um corpo de princípios, de teorias organizadas, metódica e sistematicamente construídas em uma área do saber, relativa a um fenômeno ou a um objeto de estudo. O senso comum, turma, e a ciência, elas surgiram da mesma necessidade básica de compreender o mundo a fim de viver melhor e sobreviver. Só que quando eu falo de ciência, eu tenho que alcançar essas respostas, né, através de um conhecimento científico. E para isso eu utilizo um método científico. Para garantir que esse método seja o mais adequado à pesquisa, eu vou usar os conhecimentos aprendidos na metodologia científica ou metodologia da pesquisa, tá? Então, a metodologia, literalmente, refere-se a um estudo sistemático e lógico de métodos empregados na ciência, né? Então, assim, o que é um método científico? Desde a da Grécia, lá, antigamente, a palavra métodos, né? Método significa o caminho para chegar a um fim, de ciência, o conhecimento. Essa é a ideia básica. Quando você relata os estudos, o cientista deve contar, né? Como chegou a eles? Qual o caminho seguiu para alcançá-los? Trata-se, nesse caso, da apresentação de um método científico, ok? Então, turminha, quando a gente fala de método científico, a gente não pode também ser reducionista, dizer que se trata de uma apresentação de passos de uma pesquisa. O método científico é um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos utilizados para atingir o conhecimento. Então, para que seja considerado um método científico, é necessária a identificação dos passos para a sua verificação, ou seja, determinar o método que possibilitou chegar ao conhecimento. Aqui nesse slide eu coloquei alguns passos de um método científico. Então, no método científico, você vai observar um fato. Então, a observação de um fato é o primeiro passo. Nesse instante, o pesquisador ele tem que evitar a subjetividade, não pode interferir na, na descrição desses fatos. Após observar um fato, o pesquisador ele vai identificar um problema, ele vai fazer um questionamento e, a partir de então, ele formula hipóteses, uma ou mais hipóteses sobre esse fato. Vamos citar aqui um exemplo bem simples. Você está caminhando na Mata Atlântica de Dois Irmãos e se depara com uma árvore caída no solo
e sobre ela está crescendo vários cogumelos, vários fungos, orelha de pau e cogumelo. Então, qual é o fato? Você está observando que os fungos crescem sobre a madeira decaída. E você faz um questionamento: será que esses fungos que degradam essa madeira, eles podem ser usados, por exemplo, para biorremediação ou para biodegradação de corantes de efluentes industriais? Aí você começa então a formular hipóteses, né, sobre essas considerações. O próximo passo é você saber, por exemplo, mais sobre o seu objeto de estudo. Então você vai lançar mão de uma revisão bibliográfica para conhecer um pouco sobre o seu estudo, conhecer o que é que já tem sido feito, para então você escolher um caminho ou que objetivo você vai traçar durante a sua pesquisa. Após você ter se apropriado com mais robustez do conteúdo do seu objeto de pesquisa, você vai agora buscar qual é o método que você vai utilizar para alcançar os objetivos que você se propôs no seu método científico. Definido qual é esse método, você vai coletar os dados, vai analisar esses dados e vai dar uma interpretação, tá? Posterior a isso, você faz umas considerações para saber se as suas hipóteses elas foram refutadas ou não, ok? Então, turma, o método científico é um primeiro passo para você, é um passo importante para você desenvolver uma pesquisa científica. E o que é uma pesquisa? A pesquisa é a aplicação prática de uma série de processos metodológicos de investigação utilizados por pesquisadores para o desenvolvimento de seu estudo, ok? Então, turma, é o seguinte, na pesquisa científica, o pesquisador ele precisa planejar todas as etapas do seu estudo, definindo previamente o caminho a ser percorrido na investigação, do objeto investigado, definindo quais são os métodos, quais são os objetivos, as metas e quais são os métodos que você vai empregar para alcançar o que você está esperando, tá? Então, toda pesquisa ela deve ter um objetivo determinado para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar. Então, definir os tipos de pesquisa é um requisito para desenvolver uma pesquisa científica, tá? Então, com base nos objetivos, a pesquisa ela pode ser enquadrada como pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. E os autores também consideram como sendo a pesquisa experimental ou causal. Vamos entender agora um pouquinho. O que é uma pesquisa exploratória? Esse tipo de pesquisa tem como objetivo principal desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formação de problemas. Tá? E é o primeiro passo, geralmente, para uma pesquisa descritiva. Na pesquisa exploratória, ela compreende um levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas relacionadas ao objeto de estudo e análise de exemplos que ajudem a compreender esse estudo. A pesquisa descritiva, ela procura conhecer a realidade estudada. Então, tem como finalidade principal a descrição das características de uma determinada população ou fenômeno, tá? E a pesquisa explicativa é uma pesquisa que ela é centrada na preocupação de identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de um fenômeno. É um tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque ela vai tentar explicar a razão e as relações de causa e efeito
dos fenômenos. Vamos partir para o nosso penúltimo tópico agora, que é o tipo de pesquisa quanto à abordagem. Então, quanto à abordagem, a pesquisa ela pode ser qualitativa. Nesse caso, ela trabalha os dados buscando significado com base na percepção do fenômeno dentro de um contexto, tá? Então, o que acontece aqui? Essa abordagem ela vai propiciar o aprofundamento das investigações de questões relacionadas ao fenômeno em estudo e vai valorizar o contato direto com a situação estudada, ok? Já a pesquisa quantitativa, aqui essa de baixo, né? É uma pesquisa que se caracteriza pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta como no tratamento de dados, e tem como finalidade medir a relação entre essas variáveis. Então, ela procura quantificar os dados e aplica alguma forma de análise estatística. Nessa pesquisa, a determinação do tamanho e da composição da amostra, ela é importante, tá? E hoje em dia, o que é muito utilizado pelos pesquisadores, eles fazem um misto da pesquisa qualitativa e da pesquisa quantitativa, tá? Você vai pegar, no caso aqui, você vai pegar aqui trabalhos que buscam significado, a percepção de fenômeno e você usa modelos matemáticos para explicar esses processos, tá bom? É uma pesquisa quali-quantitativa. E por último, o tópico do nosso audiência. Bom, vamos continuar. Quanto aos procedimentos, a pesquisa ela pode ser classificada em vários tipos. Aqui eu estou listando 3 tipos apenas: pesquisa biográfica, pesquisa experimental e estudo do caso. Nesse tipo de pesquisa, a ênfase aqui, quando eu falo de procedimentos, eu vou dar ênfase nos procedimentos técnicos de coleta e análise de dados, ok? Então, na pesquisa bibliográfica, ela é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente por livros e artigos científicos. Tá? Então, a vantagem desse tipo de pesquisa é que permite ao pesquisador uma cobertura mais ampla do que se fosse pesquisar diretamente em campo. A pesquisa experimental é uma pesquisa que envolve algum tipo de experimento. Geralmente acontece em laboratórios, tá? Mas pode acontecer também com a vegetação, no próprio campo, tá? Então aqui o pesquisador ele vai trabalhar com variáveis que são manipuladas. Você vai ter variáveis dependentes e você vai ter variáveis independentes. A variável dependente é aquela que sofre influência da manipulação do pesquisador. Então, a pesquisa experimental ela consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo e definir formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Ok? Bom, turma, fica a série da pesquisa